Olá, meus queridos, voltamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida. Nesse trimestre, o quarto trimestre do ano de 2024, nós estamos estudando sobre a comunhão e o tema da revista é Juntos Somos Melhores. A nossa aula de hoje, ela vai abordar sobre construindo amizades. Nós podemos fortalecer a comunhão da igreja construindo amizades. O texto áureo que nós temos na nossa lição está em 2 Coríntios 5:20. Pedimos a vocês que deixem que Deus as transforme de inimigos em amigos dele. Verdade prática, as amizades que construímos na igreja são um dos laços mais firmes na caminhada cristã. Diariamente nós colocamos alguns versículos para sua leitura e reflexão, e a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios 9, verso 21 a 23. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. São palavras de Paulo mostrando o esforço de Paulo para não se distanciar das pessoas a fim de levá-las a Cristo. O Evangelho é a mensagem que devemos transmitir ao mundo, mas se só temos amigos crentes, ficamos limitados na tarefa de compartilhar as boas novas. Por outro lado, Jesus entendeu que sua missão era buscar o perdido e por isso fez amizade com aqueles que precisavam ser amigos de Deus. A Bíblia diz que quando os fariseus viam Jesus em companhia de pessoas sem reputação, perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Né? Mateus capítulo 9, verso 10 a 13. Nós entendemos por esse texto que Jesus se aproximava, se tornava amigos de pessoas que a sociedade rejeitava, de pessoas que a sociedade classificava como pecadoras, indignas e afastadas de Deus. Desde a aula passada, nós estamos tratando esse tema. Porque a comunhão da igreja não é uma coisa fingida, não é uma comunhão litúrgica. Nós não somos amigos apenas de quem é nosso amigo. Nós não somos amigos apenas na hora do culto. Nós somos amigos por causa da nossa natureza em Cristo Jesus. E Jesus fazia isso. Comia na casa de Zaqueu, que era publicano. Cuidava e sentava para conversar com mulheres de uma vida pregressa muito conhecida. Tá? Então veja só, Jesus sabia qual era o seu propósito. Isso permitiu que ficasse à vontade em companhia dos descrentes. Não se preocupava quando era acusado de ser amigo de pecadores, Lucas 19:7, porque ele estava fazendo exatamente o que o Pai o havia enviado para fazer: persuadir homens e mulheres a se reconciliarem com Deus. Veja uma coisa que faz a grande diferença. Você se torna amigo não para ser influenciado, mas para influenciar. Você se torna amigo não para participar dos banquetes do pecado que eles praticam, mas para salvá-los, para evangelizar. Nós precisamos ter esse cuidado. Eu sei de crentes imaturos, crentes que ainda não estavam libertos. O pastor disse que nós temos que ser amigos dos descrentes. Aí ele vai para o bar e lá cede à tentação e se desvia.
volta a ser um ébrio embriagado como antes. Não pode ser assim. Jesus se tornava amigos dos descrentes para levá-los à graça, ao reino e à salvação. O isolamento dos cristãos. Da mesma forma, Jesus quer que sejamos seus representantes, falando por ele aos que ainda estão fora de sua família. Mesmo assim, muitos crentes ficam tão isolados e desconectados dos descrentes que raramente têm uma conversa significativa com um deles. Quanto mais tempo temos de vida cristã, mais isolados ficamos dos descrentes. E quanto mais ficamos isolados deles, mais incomodados nos sentimos em sua companhia. Ponto. Não temos mais amizade com exatamente quem Jesus quer que alcancemos. Jesus entende que nosso testemunho aos não cristãos começa com amizade. Conquistamos o direito de compartilhar o evangelho através do relacionamento. A questão é, pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa com a vida deles. Os descrentes, como muitos de nós, estão buscando amizades profundas, verdadeiras e incentivadoras. Por isso, meus amados, que as seitas falsas levam vantagem sobre as igrejas evangélicas. Porque as seitas falsas procuram se aproximar, procuram se tornar amigos, procuram se importar, procuram ajudar as pessoas. Eu sei de igrejas, de religiões falsas, com doutrinas erradas, mas que vão lá, levam presente, lembram do aniversário, visitam no hospital, telefonam para saber como está. A Bíblia nos diz, os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Os crentes, o protagonismo da santidade, se afastam, se isolam dos seus antigos amigos, relegando-os, entregando-os às seitas falsas ou ao destino do pecado. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Veja só, a estratégia paulina, o ponto comum. O apóstolo Paulo disse que devemos tentar achar um ponto em comum com os descrentes para que assim possamos falar de Cristo. Faço isso para levar o evangelho a eles e também pela bênção que eu próprio recebo quando os vejo ir a Cristo. Buscar um terreno comum expressa uma atitude de amizade, onde nos concentramos no que é positivo, ao invés de negativo, naqueles que estão afastados da fé. Quando Jesus começou a falar com a mulher perto do poço, procurou um ponto em comum, ao invés de condená-la. Como resultado, ela não apenas reconciliou-se com Deus, como também levou os seus amigos e familiares à presença de Jesus. Vemos nesse acontecimento um exemplo de que nossa amizade com os não cristãos requer que entendamos as diferenças entre amá-los e amar e o que eles fazem. Veja só, achar o ponto em comum. O apóstolo Paulo se aproximava dos seus conterrâneos, dos seus amigos, tentando achar alguma coisa que ele pudesse aproximar-se deles para colocar o evangelho, né? Foi assim o caso de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Ela foi buscar água, Jesus pediu água. Ele estabelece um ponto em comum, uma ponte para chegar até a pessoa e compartilhar o evangelho. De repente, você pode utilizar a política, você pode utilizar o futebol, você pode utilizar um filme que está em cartaz para ser esse ponto de contato e poder falar de Jesus e poder estabelecer ali uma amizade que pode ser promissora para o reino de Deus, né? A construção de amizades, ela requer primeiro cortesia. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Colossenses 4:6. Seja cortês, seja educado, seja sensível. Não é porque a pessoa não é crente que você já vai dizendo o sangue de Jesus tem poder.
Nós não podemos estar conversando, você é judeu, eu sou samaritano. Não pode ser assim. Você tem que ser cortês. Bom dia, tudo bom? Como é que está o senhor? Como é que está no trabalho? Está tudo bem? Deus abençoe grandemente sua vida. Você pode ser cortês e abrir ali caminhos para que você possa construir uma amizade que possa gerar um novo discípulo. Para construir amizade é preciso frequência. Você precisa passar tempo com os não cristãos a fim de fazer amizade com eles, né? Você pode estabelecer uma amizade com o seu mecânico, com o seu médico, né? Você pode estabelecer uma amizade com o dono da loja onde você faz compras, né? Com o seu atendente, com alguma pessoa você vai construindo uma frequência de ir lá saber como é que você está, tudo bem? Posso lhe ajudar de alguma forma? Frequência, estar em contato com essa pessoa para ela saber que pode contar com você. E, acima de tudo, para a constituição de amizade, é preciso haver autenticidade. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e siga o que é bom. Ou seja, na construção da amizade, você não vai fazer só um papel, interpretar um papel. Você realmente tem que se importar com aquela pessoa. Procurar entender que ela é preciosa para Deus e a partir de agora passa a ser preciosa para mim. E você vai estabelecer ali um relacionamento e esse relacionamento vai levar a pessoa a Cristo Jesus, né? Eu já disse aqui, existem seitas, existem religiões falsas que leva um bolo, leva um presente para o seu vizinho e ali vai estabelecendo um relacionamento e convida para a igreja e de repente a pessoa vai porque ela vê você tão generoso, tão autêntico com ela, se importa com a sua família, né? De repente um filho está doente, a esposa está doente, você vai lá, procura saber, né, o que você pode ajudar, está precisando de alguma coisa, posso lhe ajudar? Isso feito de maneira autêntica, sincera, gera amizades que ganha pessoas para Cristo Jesus. Juntos somos melhores em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.